Primeira questão. Considere o conjunto de dados abaixo referente ao salário dos funcionários de uma empresa em reais. Determine o salário médio dos funcionários dessa empresa. Primeira questão é para calcular o salário médio dos funcionários da empresa. Eu já até montei aqui a média. A média não é necessário colocar tudo em ordem, tá? Quando já está em ordem, te ajuda. Mas como os dados aqui não tem repetição, eu coloquei na ordem que aparece. Poderia ter feito a soma até aqui em cima mesmo. A soma desses dados, desses salários, dá 12.600. Já fiz a soma. Dividido por 9, porque são 9 funcionários. Fazendo essa divisão, o resultado é 1.400. Então, a resposta, o salário médio é de R$ 1.400. Dê a resposta direito, tá, gente? Ou escreve reais. 2. OBMAP adaptada. O gráfico mostra o resultado da venda de celulares pela empresa Baratocel no ano de 2010. Mostre os dados do gráfico em uma tabela e determine o preço médio em reais dos celulares vendidos nesse ano. Segunda questão, até uma questão da OBMAP adaptada. Na OBMAP, essa questão pedia direto o preço médio dos celulares vendidos esse ano. Por que eu adaptei e pedi para vocês transformarem o gráfico em tabela? Porque na tabela fica mais fácil visualizar a média. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Percebam que o gráfico mostra o resultado da venda de celulares pela empresa. O preço em função dos aparelhos vendidos. Percebam que o preço que é a variável. O preço que está variando em relação à quantidade de aparelhos vendidos. Os aparelhos vendidos aqui é a frequência absoluta. Então, o preço tem 170, 235 e 260. E a quantidade vendida foi: de 260 foram vendidos 1.000. O de 235, 2.000. E o de 170, 2.500. A soma aqui vai dar 5.500 aparelhos vendidos. Se vocês olham para o gráfico, muitos iriam fazer essa média somando 170, 235 e 260 dividindo por 3. Não posso fazer isso, porque eu quero a média em relação aos celulares vendidos, que é a frequência que foi dada. Então, na média, vai ser ponderada 170 vezes 2.500 mais 235 vezes 2.000 mais 260 vezes 1.000. Isso dividido não por 3, dividido por 5.500. Fazendo essas continhas, 17 vezes 25, 16 vezes 25 dá 400. 425. Só que eu tenho que acrescentar 1, 2, 3 zeros. 235 vezes 2 dá 470. Também tem que acrescentar 3 zeros aqui dos 2.000. E 260 vezes 1.000, só acrescentar 3 zeros do 1.000. Isso dividido por 5.500. Essa soma vai dar quanto?
dá 1.155.000 dividido por 5.500. Isso eu vou colocar aqui. A média, então, fazendo essa conta, 210 o quê? Reais. Percebam que a média ela é puxada para baixo porque o valor de 170 é o que tem maior frequência, tá? Determine o preço médio, então preço médio na resposta é de 210 reais. Questão 3. Os resultados baseados em uma escala de ansiedade para uma amostra de 10 sujeitos são: determine as medidas de tendência central, moda, média e mediana. Terceira questão, dá uma série de dados, na verdade são 10 dados, 10 sujeitos, e pede as medidas de tendência central, moda, média e mediana. Como pede a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar. Até já comecei aqui. O primeiro é 63, já dei um risquinho. O próximo vai ser 67. Vai riscando para não se perder. Depois, 72. Depois, 75. Depois, eu tenho 2 dados de 77. Depois, 78. 2 de 80. E, por último, 81. Vamos lá. Moda. Essa distribuição ela pode ser considerada bimodal, porque ela tem 2 dados, 77 e 80, que se repetem mais e com a mesma frequência. Então, a gente pode considerar ela bimodal e as modas 77 e 80, mas eu já comentei com vocês que vai ter autores que consideram essa distribuição amodal. Vamos passar para mediana, depois a gente fala de média. Mediana, você tem que pegar o valor central, só que são 10 dados. Então, eu tenho 5 para um lado e 5 para o outro. Os valores centrais aqui são 2 valores iguais, 77. Então, quando a gente fizer a média de 77, 77 mais 77... vai dar 140, 154. Quando dividir por 2, vai voltar a ser 57. Média de valores iguais é o próprio valor. Então, a mediana, 77. E a média? A média tem que ser calculada. Vou montar aqui. Soma tudo. 63, mais 67, mais 72, mais 75. Mais 77 vezes 2. Podem colocar assim ou podem fazer 77 mais 77. Mais 78, vou continuar a soma aqui embaixo. Mais 80 vezes 2, mais 81. Isso tudo dividido por 10. Então, a média vai ser quanto? Vai ser 750 dividido por 10. Logo, a média é igual a 75. Tranquilo, né, pessoal? Quarta questão. Um dado não viciado com 6 faces numeradas de 1 a 6 será arremessado. Letra A. Qual é o espaço amostral desse evento? Letra B. Qual a probabilidade de sair na face voltada para cima um número maior que 6? Letra C. E um número maior que 3. A quarta questão é uma questão de probabilidade que diz que um dado de 6 faces é arremessado. Primeira
ponto, ele pede o espaço amostral. O espaço são todas as possibilidades de ocorrência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai botar um E aqui no conjunto numérico, não. Qual é a probabilidade de sair na face voltada para cima um número maior que 6? Gente, se ele numerar de 1 a 6, não tem possibilidade de cair um número maior que 6. Então, a probabilidade vai ser 0. Esse evento a gente chama de impossível. Não tem como ocorrer, é um evento impossível. Se fosse o contrário, cair um número menor ou igual a 6, a gente chama de 100%, né? A probabilidade, a gente chama de evento certo. E um número menor que 3? Menor que 3, a gente tem 1 e 2. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento vai ser 2, né? Que são duas opções, 1 e 2, dividido por 6 opções. Na probabilidade, sempre faz a simplificação, tá? Provavelmente vocês não vão achar 2/6 em respostas. 1/3, ou quem fizer a divisão, 0,33, isso é aproximadamente, porque isso é uma dízima. Ou ainda aproximadamente 33,3%. 0,3 porque aqui é dízima, né? Vai embora. Então, vocês podem aproximar para o percentual. Mas, quem parar na fração está corretíssimo. Por que eu sempre passo para decimal e percentual com vocês? Porque, às vezes, em questões objetivas, pode aparecer uma das 3 opções. Então, vocês têm que saber passar. Se a questão for discursiva, você pode dar qualquer uma das 3 formas. 5. Lançando 2 dados não viciados e somando-se suas faces, qual a probabilidade de obter soma igual a 8? Quinta questão, uma questão de dados, onde a gente lança 2 dados. Então, o N do espaço amostral, eu tenho que considerar 6 vezes 6, porque é uma combinação de resultados de 2 dados. E somando-se suas faces, qual a probabilidade de obter soma igual a 8? Agora o nosso evento. Nosso evento é soma igual a 8. Então, quais são as opções de soma igual a 8? 1 mais 6 dá 7, não pode. Se no primeiro dado cair a face 2, no segundo pode cair a face 6. No primeiro cair a face 3, no segundo a face 5. No primeiro a face 4, no segundo a face 4. Se cair a face 5, pode cair a face 3. E se cair a face 6, pode cair a face 2. Percebam que temos 5 combinações possíveis que dariam soma igual a 8. Então, agora a gente vai para o cálculo propriamente dito da probabilidade. N do evento, 1, 2, 3, 4, 5. Sobre N do espaço amostral, 36. 5/36 não dá para simplificar. Vocês podem deixar assim, ou então pode até aproximar. É 0,1388. Isso dá aproximadamente 13,89% ou 88%. Se vocês truncarem, 88%. Se vocês arredondarem, 89%. Mas, se parar na fração, tá certo também. Sexta questão. Em uma urna há 30 bolas, numeradas de 1 a 30. Qual a probabilidade de sair um número que seja múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo?
Sexta questão fala de uma urna com 30 bolas numeradas. Qual a probabilidade de sair um número que seja múltiplo de 2 e de 3? Vamos ver aqui os múltiplos de 2, até 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. São 10, né, gente? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Se quer 2 e 3 ao mesmo tempo, tem que estar na tabuada dos dois. 2, 4 e 3, não. 6 está. 6, 12, 18, 24 e 30. Quantos são os números? 5, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou duplicar, que aqui tem os mesmos números. Então, a probabilidade desse evento ocorrer, 5 em 30, porque são 30 bolas. Aqui eu tenho como simplificar. Se eu simplificar por 5, 1/6. Essa é a probabilidade. Quem quiser passar para decimal, 0,1666. Isso é uma dízima, que dá aproximadamente 16,67%. Número 7. Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Na caixa havia 8 balas de sabor menta, 6 balas de sabor morango, 6 balas de sabor caramelo e 4 balas de tangerina. Qual a probabilidade de Sandra escolher na caixa, ao acaso, uma bala de tangerina? Sétima questão, pessoal. Sandra comprou uma caixa de balas sortidas. Balas, vários sabores, né? Na caixa havia 8 balas de sabor menta, balas de morango, de caramelo, de tangerina. Qual a probabilidade de Sandra escolher na caixa, ao acaso, uma bala de tangerina? Essa era a letra A. Uma bala. Eram 4 balas de tangerina. Então, o N do seu evento, que é ser tangerina, 4. E o total, o N do espaço amostral, é só somar. 8 mais 6 mais 6 mais 4. 8 mais 6, 14. Mais 6, 20. Mais 4, 24. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, 4 de 24, que é 1/6. Que também vai ser, a gente acabou de fazer esse cálculo de probabilidade, aproximadamente 16,67%. B. Qual a probabilidade de, ao realizar 2 retiradas sucessivas e sem reposição, Sandra escolher 2 balas sabor morango? Letra B. A letra B já é um pouquinho mais complicada. Sandra, ela tem que retirar 2 balas sucessivamente sem repor. Quando eu tenho um problema sem reposição, eu mudo o meu espaço amostral. Porque a partir do momento que eu tiro um elemento do meu espaço e não o devolvo, meu espaço amostral mudou. Então, qual a probabilidade de Sandra escolher 2 balas de morango? Vamos lá. Na primeira retirada, ela tinha 6 balas de morango em 24 balas. Na segunda retirada, ela já não tinha mais 6, porque se o evento é retirar a bala de morango, na segunda retirada ela já tem menos uma. Então, ela vai ter 5 de morango em 23, porque ela também vai ter menos uma no espaço amostral.
E eu já até coloquei aqui, isso é uma multiplicação. Eu já falei com vocês que em probabilidade, quando eu tenho combinações de resultado, eu tenho que multiplicar. Então aqui vocês podem simplificar 6 por 24 primeiro, ou primeiro fazer a conta e depois simplificar, tanto faz. Eu vou simplificar primeiro porque eu quero fazer menos conta. Então 6 de 24 aqui é 1/4, né? Dividindo aqui por 6, vezes 5, 23, vai dar 5 de 80, 92. 5 em 92 retiradas. 5 chances em 92. Passando isso para decimal, 5 dividido por 92 dá 0,0543. Então, isso é aproximadamente 0,0543, que vai dar 5,43%. Não precisa fazer esse cálculo, tá, gente? Estou fazendo só para vocês verem que pode ser feito. 8ª questão. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em respeito ao Estatuto do Torcedor, realiza um sorteio para definir os árbitros das partidas de cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O quadro abaixo mostra a quantidade de árbitros por estado que entraram no sorteio para os jogos de uma determinada rodada do campeonato. Para o jogo do Flamengo, RJ, e Cruzeiro, Minas Gerais, determine a probabilidade de o árbitro sorteado ser um paulista. A 8ª questão é sobre o sorteio dos árbitros no Campeonato Brasileiro. Percebam, vou ler só um trecho novamente com vocês. O quadro mostra a quantidade de árbitros por estado que entraram no sorteio para os jogos de uma determinada rodada. Para o jogo Flamengo, RJ e Cruzeiro, Minas Gerais, determine a probabilidade de o árbitro sorteado ser um paulista. Esse RJ e esse MG só estão aqui para confundir vocês. Na verdade, ele quer o árbitro paulista, então vocês têm que olhar na tabela SP. O seu evento é ser paulista. E o N desse evento é 6. Qual é a soma, a quantidade de elementos do espaço amostral? Vamos fazer essa soma aqui. 6 mais 5, 11, 12, 13, 14, 14 mais 3, 17, mais 1, 18, mais 3, 21, 22, 23, 24. Tem 24 árbitros aqui de todos os estados para essa rodada. A probabilidade dele ser paulista vai ser o quê? A probabilidade do evento ocorrer vai ser 6 paulistas em 24. Simplificando por 6 dá 1/4. Fazendo essa divisão, 0,25. Passando para percentual, 25%. Então, quem deu 1/4, 0,25 ou 25% estão certas. Fiquem atentos com questões objetivas, pode aparecer das 3 formas. 9ª questão. Lançando ao mesmo tempo um dado e uma moeda, ambos honestos, pede-se: letra A. Quantos elementos tem o espaço amostral? Letra B. Desenhe uma árvore de possibilidades desse evento. E letra C. Qual a chance de obter um número par e cara? 9ª questão fala que vai lançar ao mesmo tempo um dado e uma moeda, ambos honestos. Ambos honestos ou não viciados são termos para dizer que eles têm espaço amostral equiprovável, tá? Pede-se o quê? Quantos elementos tem o espaço amostral?
teve uma questão que pediu o espaço amostral. Aqui não está pedindo o espaço, está pedindo quantos elementos. Então, N de S vai ser a multiplicação dos elementos de cada um. No dado, eu tenho 6 faces, estou considerando um dado comum. E uma moeda, duas opções, né? Cara ou coroa. 6 vezes 2 tem 12 elementos nesse espaço amostral. Desenhe uma árvore de possibilidades para esse evento. Pessoal, por que eu botei uma árvore e não a árvore? Porque eu posso desenhar de algumas formas essa árvore. Como o dado tem 6 opções e a moeda 2, eu posso começar da moeda. Eu posso colocar aqui cara. E a cara pode ser cara com 1, cara e a face 2, cara e a face 3, cara e a face 4, a face 5 e a face 6. Entenderam porque é a árvore de possibilidades? Eu tenho galhos aqui. E se for coroa? Coroa com a face 1, coroa com a face 2, coroa com a face 3, com a face 4, com a face 5 e com a face 6. Isso era uma opção. Qual era a outra opção? Começar do dado. Pode ser. A face 1 poderia estar ligado com cara ou coroa. Só para simplificar essa segunda parte, eu vou chamar cara de C, coroa de K. Se for a face 2, cara ou coroa. E a face 3, cara ou coroa. A face 4, cara ou coroa. A face 5, cara ou coroa. E a face 6, cara ou coroa. Então, quem desenhou dessa forma tá certo, quem desenhou dessa forma tá certo. Essa questão também foi para ver se vocês iam pesquisar, caso tivessem esquecido que é a árvore de possibilidades, pesquisar o que é uma árvore de possibilidades. Letra C, gente. Qual a chance de obter o número par e cara? Como a gente já fez as árvores de possibilidades aqui, a gente pode contar nas árvores, né? A probabilidade, então, eu vou colocar direto. Vai ser sobre 12, que a gente já viu que é o número de elementos do espaço amostral. E se vocês contarem aqui, tem 12 possibilidades mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também tem 6 mais 6, 12. Quer cara e par. Vamos lá. Ou par e cara, tanto faz. Foi lançado ao mesmo tempo. Então, cara com par. Cara 2, cara 4 e cara 6. São 3 possibilidades. Simplificando por 3, dá 1/4, que é 0,25, que é 25%. Determinamos a probabilidade de se obter um número par no dado e cara na moeda.